Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E eu tô falando após esse empate entre Santos e Inter 1-1 lá na Vila Belmiro, em que o Inter saiu na frente, mas logo levou a lei do ex e levou o empate. E nesse conteúdo eu vou falar um pouco do que eu enxerguei da partida e também a manifestação do técnico Mano Menezes e o único jogador do Internacional que falou, Alan Patrick. E ele foi um pouco contra a postura determinada pelo técnico e que foi corroborada pelo técnico Mano Menezes. Por que o silêncio do grupo de jogadores do Internacional? Eu tô te trazendo detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações para que o teu like e a tua inscrição são muito importantes, dá uma força enorme aqui pro canal. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita lá meu código DIAS e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito. Pessoal, o Internacional ficou no empate, então, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, ficou no empate contra o Santos, 1-1 lá na Vila Belmiro. O Internacional que começou o jogo com algumas modificações importantes na equipe. O Rômulo foi a grande surpresa como primeiro volante. A gente estava projetando que sem Campanharo seria Baralhas ou até o Matheus Dias por ali. No fim das contas, o Mano botou o Rômulo e o Bustos, que voltou de lesão, já na lateral direita. O Mano começou com Kehler no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Nico Hernandes a dupla de zaga e René na lateral esquerda. Johnny e Depena, Rômulo, Johnny e Depena os volantes, Alan Patrick e Wanderson mais adiantados e Luiz Adriano no comando do ataque. Um jogo fraco do Internacional, de pouca criatividade, em que o Inter cansou muito no segundo tempo novamente. O Inter abre o marcador logo no início com o Luiz Adriano, já leva o empate num gol de falta do Lucas Lima, que eu até acho que era uma bola difícil, mas foi no canto do Kehler. Então assim, não sei se dá pra perdoar uma bola no canto do goleiro e ele não pegar numa cobrança de falta. Pra mim, os melhores em campo. O zagueiro colombiano Nico Hernandes, mais uma vez muito bem, já tinha ido bem contra o América no último meio de semana, apesar da eliminação na Copa do Brasil. E o Johnny, pra mim, foi o melhor em campo, tava em todos os lugares, não cansou, se doa muito, é um cara de presença de meio de campo e que aparece muito bem. E na medida que o Inter tem muitos volantes e o Mano não consegue definir quem era o titular, pra mim tá claro. Campanharo e Johnny são os dois volantes titulares do Internacional. Colorado ficou no empate, 13º colocado com 11 pontos na tabela de classificação, tá certo? Pessoal, o que foi dito após a partida, tá? O técnico Mano Menezes fez questão de exaltar o resultado. Ele disse que exatamente pelo contexto do jogo e da semana com a eliminação contra o América, se leva um saldo positivo do resultado contra o Santos. Que quando se vence em casa e mesmo assim é eliminado, o jogo seguinte é para se trabalhar anímico e confiança, e por isso se leva um saldo positivo de hoje. Além do Santos sempre criar dificuldades para os adversários na Vila, são 15 jogos de invencibilidade por lá, e que ele vê, em relação ao jogo, que o Inter teve um bom início, com boas oportunidades. Só que, infelizmente, quando abre o marcador, o Inter, antes de qualquer chance de ampliar, já leva o empate do Santos naquele gol do Lucas Lima. E ele até explicou em relação à equipe de botar o Rômulo como primeiro volante, o Johnny como segundo, dois volantes de mais contenção e mais o Depena na vaga do Pedro Henrique, não um jogador de lado como o Jean Dias, que entrou até na segunda etapa. Ele falou que optou por dar uma segurança defensiva com essas trocas para sofrer, que sofreria do Santos era inevitável e mesmo assim ter segurança, que esse é o caminho da recuperação e que ainda não está como o Inter quer, mas que está no caminho. Ainda sobre o jogo, tá? Ele falou que sempre que vai jogar em Santos, sempre que o jogo fica solto, é bom para o Santos e cria dificuldades para o adversário. E que pela velocidade que o Santos colocou na partida, a escolha pelo Rômulo, Johnny e Depena era para o jogo não ficar tão solto e ter uma consistência no meio, além de conseguir dar uma liberdade para o Alan Patrick e para o Wanderson. E com que a bola, claro, chegasse no Luiz Adriano, como foi na hora do gol, apesar da assistência ter sido do Nico Hernandes. Só que ele viu um problema. E isso pode ter ajudado o Santos a melhorar na partida, que foi o Depena ficando muito solto por um lado, e aí o Inter ficar espaçado. Aí o Johnny tinha que se desdobrar em dois por ele e pelo Depena, que estava mais longe, mais espaçado, e o Santos aproveitando sempre esse lado que o Johnny deixava na retaguarda dele. Ele falou sobre o momento do Inter que ele não acha que o futebol tá brilhante e que seria uma falta de entendimento tentar defender algo que não tá acontecendo. Mas que se esse futebol que o Inter tá apresentando agora, que não é brilhante, tá colocando o Inter com a 6ª melhor campanha na fase de grupos da Libertadores e o único brasileiro invicto na competição, melhorando um pouquinho pode ser o caminho. E ele até disse que poderia ser mais simpático com a imprensa e botar os jogadores que a imprensa e a torcida estão pedindo. Só que isso não seria o certo e que ele tá ali para fazer o certo.
Ainda dentro do que o técnico Mano Menezes falou sobre o momento do Inter, mais uma vez se frisou a queda física e técnica do Inter do primeiro para o segundo tempo. E ele disse que viu com naturalidade essa queda do segundo tempo, que ele viu oportunidades ainda no primeiro tempo para o Inter ter um placar maior. Só que como isso não acontecendo, o Inter não fazendo isso, tu deixa tudo em aberto e o teu adversário vai tentar vencer no segundo tempo, jogando dentro de casa com o apoio do torcedor. E ele até disse que vê um tratamento diferente com o que ele faz do que é realizado no tratamento com outros treinadores. Eu não gosto muito desse tipo de discurso. O Renato fez isso recentemente em relação a técnicos estrangeiros. O Mano não citou técnicos estrangeiros, mas disse que vê isso acontecendo. E ele até citou como exemplo e deu uma bordoada no Diniz. O time mais ofensivo do Brasil está a 5 jogos sem marcar. O Inter está dentro do contexto do restante do futebol brasileiro. Sobre a campanha do Inter até o momento. 12º, como eu falei, 13º, perdão, somente 11 pontos conquistados. Ele foi questionado, uma ótima pergunta do Alexandre Pretzel, que estava fazendo a jornada conosco pela Rádio Bandeirantes. Se o Inter conseguiria fazer o que fez na temporada passada, que foi, e aí o Mano quis se vangloriar ali, ele falou, o Inter fez ano passado a melhor campanha na história dos pontos corridos. Só para lembrar vocês, o Inter foi vice-campeão com 73 pontos, a maior pontuação do Inter na história dos pontos corridos. E ele disse, o campeonato desse ano não vai apresentar os números do ano passado. Os clubes estão mais abaixo do que estavam ano passado também. O líder fala por si só, se referindo ao próprio Palmeiras, que hoje não é líder. Não se consegue fazer 38 rodadas do mesmo jeito. E isso era sobre se, com esse elenco, poderia fazer o mesmo número de pontos que fez na temporada passada. O seu elenco era mais abaixo para isso. Ele não quis entrar no mérito do elenco, nem respondeu, no caso, esse ponto sobre o elenco. Sobre o jogo de quarta-feira contra o Nacional, muito importante, se o Inter perder, pode se complicar na fase de grupos da Libertadores. Ele disse justamente que ano passado o Inter precisava ganhar fora de casa lá na Colômbia contra o Independiente Medellín pela Sul-Americana. E ele estava recém chegando, foi só o segundo jogo dele no comando do Inter. E que também estava num momento difícil naquele momento. Só que se olhar, tem outros grandes também com dificuldades na Libertadores. Que não dá para falar algo que não é verdade só para criticar. Tem 2 decisões. Contra o Nacional e contra o Independiente Medellín, que vai ser depois da data FIFA. Vai jogar contra o Nacional assim como jogou em casa. Foi uma promessa do Mano. E que se fizer o primeiro tempo que fizeram contra o Nacional aqui no Beira-Rio, o Inter vai estar perto de vencer. Vamos certamente fazer um bom jogo lá. Foi uma promessa feita pelo técnico Mano Menezes. Já deixa aqui nos comentários o que tu achou da coletiva do Mano. Uma postura diferente que me surpreendeu é que nenhum jogador do Inter falou na zona mista. Essa foi uma decisão do clube, da sua assessoria de imprensa e da direção do Internacional. O Inter não explicou o porquê. E aí eu contextualizo aqui que o Inter só vai voltar para Porto Alegre amanhã pela manhã. O Inter vai de Santos para Guarulhos, dorme em Guarulhos, é uma ida rápida de Santos para Guarulhos, não demora tanto, e só volta amanhã, 10 da manhã, para Porto Alegre. Ou seja, por que os jogadores do Inter não falaram na zona mista? O Inter não explicou. Quando tu não explica, tu cria a possibilidade de se criar um monte de narrativas. Só que a gente não tem a narrativa do Inter do porquê o Internacional não colocou seus jogadores para falar na zona mista. Um silêncio completo do grupo de jogadores, sendo que o Inter só volta amanhã e completo também da direção, que estava lá com o presidente Alessandro Barcelos, com o vice de futebol Felipe Becker e com o gerente esportivo Magrão. Só quem falou do grupo de jogadores foi o Alan Patrick, só que ele falou com a detentora dos direitos, ele é obrigado a falar ali na saída de campo. E ele até falou que é um ponto importante fora de casa, em um lugar que é difícil de se jogar e que o adversário sufoca muito. Nesse caso, o Santos. Ele disse que viu um primeiro tempo de oportunidades para o Inter marcar o gol. E no segundo tempo teve uma queda e o Inter ficou muito atrás. Não conseguiu segurar a bola lá na frente no segundo tempo. E ele até disse, e essa frase para mim é bem forte do Alan Patrick, temos que trabalhar porque isso já está acontecendo nas últimas partidas. E não podemos ter esse contraste do primeiro pro segundo tempo, falou o capitão Alan Patrick. Tá certo, pessoal? Deixa o like do vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, um pouco do resumo do que foi dito pelo Mano Menezes, um pouco só do que foi dito pelo Alan Patrick, porque foi um silêncio do vestiário do Internacional após esse empate lá em Santos. O Inter volta para Porto Alegre, treina e já vai para Montevidéu na terça, pensando em Libertadores, tá certo? Deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.